Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, versículos 10 até o 14. Glória a Deus. Se Deus for falando com você, glorifica, irmãos. Né? Nós somos pentecostais, amém? Até que nos diga o contrário. E nós gostamos de glorificar ao Senhor e somos espontâneos, amém? E isso é importante. Eu nunca me esqueço quando nós estávamos em missões. Teve um momento em que nós estávamos congregando junto com o povo batista, né? Quando a gente saiu em missões, a gente não escolhe muitas vezes no missão, e a igreja não batia palma, nada, era bem tradicional. E aí nós recebemos uma pessoa que veio morar perto da igreja, e ele era da Assembleia de Deus. Mas ele era um senhor já, e ele morava num apartamento assim, num condomínio para pessoas de idade mais, né? E ele não podia andar longe para ir até aí, porque a Assembleia de Deus era no vilarejo próximo. Aí ele vinha, todo domingo ele vinha à nossa igreja. Meu Deus, era um glória a Deus, um aleluia, todo o culto inteiro, irmãos. E era bonito ver aqueles batistas olhando um para o lado do outro assim, né? Nada contra os batistas, irmão. Olhando um para o lado do outro, meu, o que a gente faz com esse irmão, né? Mas essa é a nossa natureza, irmãos. Nós glorificamos a Deus, nós adoramos ao Senhor e nós somos espontâneos. Quando o Senhor fala ao nosso coração, a gente expressa, né? E é importante a gente expressar, porque uma emoção contida, ela não faz bem, irmãos. Então, se Deus está falando contigo, se Deus está tocando no teu coração, glorifica Ele em nome de Jesus. Você não é um estranho se você fizer isso, amém? Ninguém vai estranhar você, tenho certeza, em nome de Jesus. Você vai encorajar os outros a glorificar também, amém? Êxodo 14, versículos 10 até o 14 diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Senhor nosso Deus, nós apresentamos diante de Ti, Pai, as nossas vidas. A minha vida eu apresento diante de Ti. Senhor, essa palavra, Senhor, que Tu colocaste no meu coração. Senhor, a Tua igreja, Pai, que vai recebê-la, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo gere em nós, Pai, a Tua vontade, Senhor. Que cresçamos, Pai, no conhecimento e no entendimento do Teu Espírito, da Tua vontade para nós, Pai. E que esse dia de hoje, Senhor, esse livramento que o Senhor trará hoje a nós, Pai, Deus, seja manifesto, Senhor, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, Deus, Ele é uma muralha impenetrável, amém? Ele é impenetrável, irmãos, e Deus, Ele nos cerca de todos os lados. Quando o pastor Leodoro anunciou essa campanha, esse texto, essa mensagem foi o que já veio no meu coração, na primeira vez que eu orei acerca daquilo que deveria estar pregando hoje a vocês. Deus não apenas abriu o mar, Ele construiu, Ele se fez como muralhas em volta do seu povo. E nós vemos aqui nesse capítulo 14, irmãos, 4 coisas muito claras acerca de Deus. Primeiramente, Deus é aquele que conduz, amém? Diga assim: Deus conduz, amém? Segundo, Deus, Ele combate, diga: Deus combate, amém? Terceiro, Deus, Ele cerca. E por último, Deus conclui. 4 pontos, começando com a letra C. Olha só, irmãos. Bênção, né?
para a gente levar isso para casa conosco, irmãos. Deus conduz, Deus combate, Deus cerca e Deus conclui. Conduz, combate, cerca e conclui. Primeiramente, irmãos, nós vemos que Deus é um Deus que conduz. Vamos voltar um pouquinho ali em Êxodo 13, versículo 21. Antes de entrarmos ali nesse episódio do capítulo 14, no Êxodo 13, 21 diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, e para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Numa coluna a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Versículo 1, capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. Então, antes de abrir o mar, antes de trazer esse livramento ao povo de Israel, nós vemos aqui que Deus estava conduzindo o povo de Israel. E como é que Deus conduz o povo de Israel? Ele não está sentado, irmãos, lá no céu, no seu trono, dizendo assim: ó, vão por ali, vão por cá, parem agora, sigam adiante. Como é que Deus conduz o seu povo? Ele vai à frente, irmãos. Então eu quero que vocês visualizem isso, esse cerco do Senhor, essas muralhas que o Senhor vai construindo e vai colocando em nossas vidas. Uma muralha, ela cerca dos 4 lados, não é verdade? Uma cidade fortificada com muralhas é uma cidade forte, uma cidade que é difícil de se penetrar. E nós vemos aqui que Deus é aquele que se coloca à frente do seu povo. Ele dá a Moisés a rota, o caminho, e ele manda o povo acampar diante do mar. E num lugar, irmãos, que era estrategicamente bom para o inimigo. Porque Deus estava como se Deus estivesse encurralando o seu povo. Eu não quero entrar muito em detalhes, irmãos, mas se a gente for ali no versículo 17 do capítulo 13, quando os israelitas partem, do Egito, Deus fala assim, que Deus não coloca ele pelos caminhos dos filisteus, para que eles não desanimem e já tenham que enfrentar um inimigo numa guerra. Então Deus sabia o que ele estava fazendo com o seu povo, Deus sabia como conduzir o seu povo, mas Deus conduz o seu povo a uma posição onde eles ficam encurralados. E aí vem aquilo que nós lemos ali, que ao aproximar-se Faraó, o povo ficou aterrorizado. Por quê? Porque eles não tinham para onde correr. Eles não tinham para onde ir. Então o Faraó e os cavaleiros de Faraó, os seus cavalos, seu exército, eles viam um povo que estava encurralado. Mas Deus estava preparando um cenário para o seu milagre acontecer e para o seu livramento acontecer. Deus é aquele que conduz, irmãos, em nome de Jesus. E na nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, ela não é uma caminhada ao acaso, irmãos. Não, mas é uma caminhada onde Deus, Ele deseja revelar a sua glória para as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Então Deus nos conduz muitas vezes a lugares aonde parecem ser becos sem saída, aonde parecem ser lugares que nós não gostaríamos de estar, poderíamos dizer assim. Mas não é para a nossa destruição que Deus faz isso, é para a sua glória, irmãos. Você crê nisso? Em nome de Jesus, irmãos. Creia nisso, porque Deus, Ele conduz o seu povo. E nós precisamos aprender a depender da direção de Deus, não apenas do nosso raciocínio ou da nossa lógica, irmãos. Porque muitas vezes, quando nós temos que tomar grandes decisões, nós precisamos consultar o Senhor. E muitas vezes a resposta de Deus, ou o caminho que Deus vai nos guiando, irmãos, é um caminho onde a nossa lógica muitas vezes não faz sentido. Pela nossa lógica, nós não acabaríamos ali. Ou muitas vezes, se nós tivéssemos todos os detalhes, nós não escolheríamos aquele caminho. Não é assim, muitas vezes, quando a gente fica ansioso com alguma coisa, a gente quer saber todos os detalhes, né? A gente quer buscar os detalhes, os mínimos detalhes. Então,
Quer ver quando você pega um laudo médico no exame e daí você vai no Google procurar o que significa aquelas palavras, né? Que ninguém entende. Quem já fez isso aqui? Só alguns de vocês. Está difícil de acreditar, irmãos. Eu creio que... eu acho assim, ó, eu esperava ver pelo menos aí 99% da mão levantada. Mas não é assim, eu já fiz isso, irmãos. Eu já fiz isso. Aí eu pego uma lista ali. Aí chega no médico ali, o médico dá 5 minutos para a gente, né? A gente não consegue nem completar a lista ali. Mas é isso, irmãos, e às vezes nós pensamos que os detalhes nos ajudam, mas muitas vezes os detalhes só dificultam ainda a nossa tomada de decisão. Quando nós precisamos crer, irmãos, qual é a rota que Deus está traçando? Qual é o lugar que você se encontra hoje? Por que você chegou nesse lugar que você se encontra hoje? Por quê? Faz sentido nós questionarmos isso a nós mesmos, na presença do Espírito Santo. Davi fez isso, ele fez assim, Espírito de Deus, né? Senhor, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo seu caminho eterno. Então, na presença de Deus, ele fala, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Então é importante que a gente pergunte isso, irmãos, para o Senhor, para que nós saibamos por que nós estamos ali. Mas mesmo, irmãos, que por alguma decisão errada, por alguma coisa errada que nós fizemos, nós estamos nessa situação, ainda há o livramento de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele dá sim um livramento para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que se voltam a Ele, para aqueles que se arrependem, para aqueles que se colocam à sua disposição. Mas Deus, lembre-se que Deus é aquele que vai adiante de nós. Segundo, Deus é aquele que combate a nós. No versículos 10 até o versículo 20, nós lemos ali até o 14, né, quando Moisés anuncia ao povo, o Senhor lutará por vocês. Aí Deus fala com Moisés ali, Moisés, por que você está clamando a mim? O que você tem na mão, né? Então ele fala sobre, eu porém endurecerei o coração dos egípcios, e assim, Deus ele fala do livramento que ele vai dar. No versículo 19 do capítulo 14 diz assim, a seguir, o anjo do Senhor que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Então nós vemos que Deus é um Deus que combate, irmãos. Ele é um Deus que luta por nós, que combate a nosso favor. E Ele é uma proteção não só que nos conduz à frente de nós, mas Ele é uma proteção na nossa retaguarda, contra os inimigos que vêm contra nós. Aleluia! E essa é a chave de todo o capítulo, versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Aleluia, irmãos. Então, entre Israel e o povo do Egito, né, o povo de Deus e o povo egípcio que vinha contra eles com seus exércitos, que acharam que já estava ganho, eles estavam encurralados, o que Deus faz? Deus se coloca como uma barreira impenetrável. Aleluia, Deus se coloca como uma muralha, irmãos, atrás do seu povo. Por quê? Porque Ele luta pelo seu povo. E no versículo 20 nós lemos que Deus trouxe trevas, essa mesma nuvem que trazia luz para o povo de Deus, trazia trevas para os inimigos de Deus. Ontem o pastor aqui contou a história de Ló em Sodoma e Gomorra, como os anjos cegaram aqueles que queriam fazer mal a eles e a família de Ló. Deus trouxe trevas. Deus se colocou entre eles como uma muralha impenetrável. Deus combate por nós, irmãos, de modo ativo. E muitas das batalhas que você pensa que você está passando sozinho, irmãos, na verdade, estão sendo travadas pelo Senhor, na retaguarda da sua vida, irmãos. Você não está só, o Senhor está com você. Ele é o Deus que te conduz na retaguarda, Ele se interpõe entre você e aquilo que te deseja destruir. Lucas capítulo 22, 31, Jesus ele fala o que para Pedro? Ele fala assim, Pedro, Satanás quis peneirá-lo, mas eu intercedi por ti. E Pedro não fazia nem ideia do que estava acontecendo. Mas Deus mostrou o seu poder em proteger o seu discípulo.
Aleluia. E é assim que Deus faz por nós, irmãos. Deus, Ele vai adiante de nós, mas Ele é a nossa retaguarda, Ele nos guarda. E a nossa resposta, irmãos, é ficar calado sim, acalmem-se. Algumas traduções falam, calem-se. Acalmar-se não é ser passivo, irmãos, mas é descansar no poder daquele que pode e daquele que luta por nós. Você tem um Deus. O Deus que você serve, Jesus Cristo, Ele luta por você. Ele é o teu Senhor, Ele luta por você, irmãos. Então nós não podemos nos entregar à murmuração, como fizeram aqui o povo de Deus. Por que Deus me trouxe até aqui? Por que eu estou passando por essa situação? Irmãos, agradeça ao Senhor. Se o Senhor te trouxe até aqui, irmãos, Ele vai te dar força e Ele vai vencer as batalhas na sua vida, em nome de Jesus. E a proteção de Deus, irmãos, alcança até o que está vindo atrás de nós. Muitas vezes o nosso passado quer nos alcançar, muitas vezes você carrega culpa, muitas vezes você carrega traumas do passado, muitas vezes você é perseguido por algo que aconteceu. Pense que Deus é aquele que te blinda. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías 54, lá no finalzinho fala isso. Nenhuma língua que se levanta contra você para te acusar. Irmãos, Deus é essa muralha, a nossa retaguarda, à frente e atrás de nós. Terceiro, Deus é aquele que nos cerca pelos lados. Ele é a nossa muralha à direita e à esquerda. Do versículo 21 e 22, capítulo 14, diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, com a sua vara, e o Senhor afastou o mar e tornou-o em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O que era para afogar o povo de Deus, na verdade estava ali para protegê-los. Olha só, irmãos. O que era uma ameaça se tornou numa proteção. Eles não tinham para onde fugir, mas eles tinham um caminho à frente deles que estava aberto. Amém, irmãos? Isso nos mostra, irmãos, que os princípios de Deus, os limites de Deus, a palavra de Deus, elas não são só para nos limitar, irmãos, mas são para nos proteger. Irmãos, nós estamos seguros, irmãos, quando nós estamos dentro do limite da palavra de Deus. Nós estamos seguros quando nós estamos nos limites da obediência, daquilo que Deus revela para nós em sua palavra. Nós não podemos nos aventurar sozinhos, irmãos. Deus não nos deu os seus mandamentos para nos limitar, para nos podar. E essa é a grande artimanha de Satanás. Lá no jardim do Éden, quando Deus fala para Adão, e Deus fala assim: Adão, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, do fruto de todas as árvores aqui do jardim. Fique à vontade, Adão. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. O que a serpente veio falar para Eva quando veio tentá-la? Ah, Eva, Deus sabe que se você comer dessa bagaça, desse fruto, Deus sabe quando você comer desse fruto, seus olhos se abrirão, Eva. Você será como Deus, conhecedora. O que o diabo quis falar para Eva, irmãos, Deus está retendo algo de você, que Ele não quer que você saiba. Deus está segurando algo para você. Mas Deus não estava fazendo isso, irmãos. Deus estava livrando Adão e Eva de algo que eles não tinham controle e poder sobre. E assim o inimigo fica até hoje, querendo nos tentar e querendo nos conduzir para longe dos mandamentos de Deus. Ah, mas Deus, poxa, é tão bom, é tão gostoso, ou é tão difícil, ou eu não consigo. Irmãos, não ceda a essas mentiras do inimigo, irmãos, porque os mandamentos de Deus não são para a nossa destruição, ou não são para que a gente seja chato, ou
rabugento. Não, são para o nosso bem, para nós nos alegrarmos na provisão eterna e na sabedoria eterna de Deus. Aleluia. A santidade, irmãos, a obediência, a vida de oração, ao compromisso com a palavra de Deus, uma vida de obediência, são paredes que são construídas ao nosso redor, irmãos. São paredes que nos protegem dentro dos limites da palavra de Deus. E é isso que nós desejamos, e é isso que nós queremos. Essa campanha Construindo Muralhas é para isso, irmãos, para nós erguermos, sim, muralhas ao nosso redor, mas não muralhas na nossa força, muralhas em Deus, que o próprio Deus nos erguerá em nossas vidas, que o próprio Deus erguerá ao nosso redor, das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, irmãos. Não são prisões, são proteções, são paredes que nos impedem de nos desviarmos, irmãos, porque o nosso coração é enganoso. Pensa num coração que necessita de limites. E Deus conhece todas as coisas. Há momentos em nossas vidas também, irmãos, que Deus parece que nos deixa sem alternativas, né? Chegamos no... Quando alguns usam essa expressão, chegamos no fundo do poço e agora qual é a saída? A saída é só para cima, né? Não tem outra saída, né? Os israelitas ali estavam no meio do mar, qual que era a saída? Para trás não dava para andar. Tinha que ser para frente mesmo. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que Deus faz isso conosco para nos alinhar, irmãos, para o nosso bem, para que a gente consiga, irmãos, encontrar e entender e participar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. A proteção de Deus não é só contra o inimigo visível, mas também são contra as decisões equivocadas nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos crer. Crer, irmãos. Crer no Senhor. Proteção contra o medo. Somos guiados não por medo, mas somos guiados pelo Espírito de Deus, porque Deus nos deu um espírito de ousadia, irmãos. Amém? Você tem esse espírito de ousadia em você, irmãos. Você pode sim dizer não ao pecado, sim. Não é impossível. Você pode sim vencer as tentações, sim, não é possível. Não é impossível. Hoje eu estava conversando com o pastor André sobre isso, né? Nós gostamos, eu estava escutando uma pregação e o pastor ele falava assim, você já viu como nós gostamos e falamos com orgulho quando nós estamos sendo provados, né? Eu estou passando por uma prova. E parece que quando nós falamos isso, nós mostramos um ar de santidade, né? Eu estou sendo provado pelo Senhor. E aí esse pastor ele falava assim, mas na maioria das vezes, irmão, não é prova nada. Tu está passando, tu está passando, por isso está passando por causa das tuas decisões erradas, por causa do teu pecado. Só que a gente não tem coragem de admitir isso. Irmãos, quantos chegam até nós, e eu não falo isso, irmãos, só dando como um exemplo, né, porque é natural que as pessoas chegam a nós, pastores, para pedir oração, e pode vir à vontade, irmãos. Nós não julgamos, mas como um dado estatístico, irmãos, quantas vezes as pessoas vêm pedir oração para nós, pastores? Pastor, ora por mim que eu estou passando por uma prova. Mas muito poucas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, pastor, ora por mim porque eu estou sendo tentado nessa e nessa área. Porque nós não gostamos de admitir que nós somos tentados, irmãos. Porque quando nós admitimos que nós somos tentados, nós admitimos que a nossa carne, que nós estamos ali fracos. Mas, irmãos, nós precisamos admitir que nós precisamos de sabedoria de Deus. Nós precisamos admitir que nós precisamos nos alinhar à vontade do Senhor. Nós precisamos admitir que nós precisamos, sim, paredes do Senhor ao nosso redor, limites, que nós precisamos nos alinhar com a palavra de Deus, irmãos. Porque senão não há proteção nas nossas vidas, amém? Vocês me entendem, queridos? Aleluia, glória a Deus. E último ponto que eu quero deixar para vocês, então Deus ele nos conduz adiante de nós, Ele combate os nossos inimigos à retaguarda, Ele é essa parede que nos cerca, e por último, irmãos, Deus é o Deus que conclui a vitória definitiva em nossas vidas, aleluia. Enquanto Israel passava seco, irmãos, o Egito veio pelo mesmo caminho que eles. Aleluia. Você conhece a história, né? Do Mar Vermelho. Amém? Deus aqui confunde o exército.
E ao comando do Senhor, no versículo 26, diz assim: mas o Senhor disse a Moisés, capítulo 14, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Aleluia. O povo do Egito foi derrotado, irmãos. O versículo 30, o capítulo termina dizendo assim: naquele dia o Senhor salvou das mãos dos egípcios, Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Versículo 31, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança. Aleluia, irmãos. A proteção de Deus não foi temporária, irmãos. Não foi momentânea. Deus, ele deu o fim à perseguição que o povo estava enfrentando. Amém, irmãos? Irmãos, é necessário que nós creiamos nisso. É necessário que Deus não apenas nos protege temporariamente, mas Deus, ele encerra ciclos, irmãos. Deus encerra ciclos em nossas vidas, assim como o mar se fechou sobre os inimigos de Deus. Irmãos, só há relato do povo do Egito e vir contra os Israel de novo em Sisaque, lá, se eu não me engano, com Roboão, filho de Salomão. Olha só, desde o tempo de Moisés, passou Moisés, passou Josué, passou os juízes, Samuel, o último juiz, passou Saul, passou Davi, passou seu filho Salomão, e agora vem o filho de Salomão, Roboão, e daí os egípcios vieram contra o povo, e vieram por desobediência do povo de Deus, porque não mantiveram a obediência, não mantiveram a proteção do Senhor ao seu redor. Então isso é importante para nós, irmãos, deixando aqui isso que o pastor Leodoro anunciou sobre as casas de paz. É importante que nós entendamos isso, irmãos, que Deus, ele encerra ciclos, mas esses ciclos que são encerrados, nós precisamos manter. Amém? Deus, ele abre as prisões, Jesus, né, ele abre as prisões, mas nós precisamos sair, passar para o lado de fora. Nós precisamos deixar isso para trás. Aleluia, amém? Deus, ele traz a vitória e nós precisamos manter essa vitória, mas essa vitória não depende das nossas mãos, mas depende da nossa obediência. Depende de nós construirmos isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, irmão, você que vai abrir a sua casa, irmão, você vai fazer um propósito de 8 semanas. 8 semanas. E nós, pelo poder do nome do Senhor, pela graça do nome do Senhor, nós queremos estar participando junto com você. E liderando você, ensinando você, orando com você, para que você se mantenha firme no Senhor e caminhe no Senhor. Mas, irmãos, deixo bem claro aqui que Deus, ele concluiu uma perseguição. Ele riscou os egípcios. O povo de Deus seguiu adiante em direção à terra prometida e os egípcios não eram mais um problema para eles. Assim como o mar fechou sobre os egípcios, Deus fecha capítulos em nossas vidas, irmãos. E hoje é uma noite para isso, irmãos. Hoje você vai passar pelo corredor de fogo. Amém? Haverá oração indo adiante de você, atrás de você, ao seu redor. Você vai passar por isso e você precisa crer, irmãos, que hoje o Senhor vai encerrar ciclos na sua vida. Novos ciclos começarão a partir dessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Creia nisso, irmãos. É para isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. É para isso, porque o Senhor quer acabar com esses ciclos, irmãos, na sua vida. Irmãos, e eu não quero ficar listando eles aqui, porque eu creio que você compreende o que eu estou dizendo. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer trazer essa vitória para você nas suas mãos. Eu creio que Deus é capaz de curar enfermidades, amém? Você crê junto comigo? Amém. Então você vai receber em nome de Jesus. Eu creio que Deus é capaz de perdoar pecados, amém? De libertar de vícios, amém? Deus, ele fará isso, você crê, receba em nome de Jesus. Saiba que hoje é um dia onde Deus quer encerrar ciclos na sua vida, irmãos. Você precisa passar, e você precisa crer nesse Senhor. Aleluia.
Deus é um Deus que conduz. Deus é um Deus que combate. Deus é um Deus que cerca e um Deus que conclui a sua bênção nas nossas vidas. Naquela cruz o Senhor venceu, para que você saia daqui hoje liberto. Amém?